Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Fala Thalita, Pablo, Rogério, Letícia. O Lucas já está na área. Aproveitar, vou já mandar o convite para você, Lucas. Minha mãezinha tá aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dê um feedback aí do áudio aí. Fala, meu amigo, tudo bem? E aí, meu irmão, beleza, cara? Tudo na paz? Tudo certo. Demorei, mas cheguei, hein, cara? Poxa. Faz parte, estamos juntos. Aí, Lucas. Ih, cara, pô, gostei não, hein? Vou te dar uma mais bonita, vermelho e preta. Não, essa aqui tá boa mesmo. Bem, pessoal que já tá aí online, a gente vai estar. A gente está dando início hoje, no caso, uma série de mensagens, vai ser hoje, amanhã e domingo. Um tema muito bom, chamado a santidade. Então, certamente, o Espírito Santo de Deus vai nos confrontar muito nesses 3 dias. É um tema que vai nos levar a pensar e repensar as nossas atitudes. É um tema que serve também para nós que somos cristãos e também para aqueles que não são, porque todos nós somos chamados à santidade. E aí a gente precisa, nesse tempo, a gente vai ver se realmente a gente tem seguido esse caminho, se a gente realmente aceitou esse chamado à santidade. Hoje a gente está com o Lucas, nosso amigão, pastor Lucas Costa, da Remo de Jardim Catarina. E vamos, se Deus quiser, seguir aí até às 11 horas. E já quero deixar já o convite a vocês que estão acompanhando. Lá embaixo, no cantinho, lá embaixo da sua tela aí, vai ter um aviãozinho. Já compartilhe com seus amigos aí que estão online, aí, que a gente está já ao vivo, para a gente debater esse tema. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a complementar, você pode botar nos comentários também. A gente vai ler seus comentários. Se tiver alguma dúvida, a gente vai tentar sanar. Se você quiser complementar alguma coisa que a gente falar, você também pode ficar à vontade. Vocês estão nos visitando aí, algumas pessoas eu não conheço, pode ser até conhecido amigo do Lucas. Sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem também botar pedido de oração nos comentários, podem ficar à vontade. Meu amigo, vou orar e logo depois você já pode ficar à vontade aí e não trazer esse tema aí pra gente. Pode ser? Vambora. Claro, Vamos vamos lá. lá. Vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Desde já entrego a vida do Teu filho, Lucas, que ele possa ser instrumento de Deus nessa noite e que venhamos a ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. A oração que te fazemos, no nome doce e precioso de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Irmão, Natan, para mim é um prazer muito grande, cara. Como eu disse para você mais cedo, eu tava doido para estar aqui com vocês, cara, de verdade. Muito, muito, muito. Peço desculpas já de antemão ao pessoal aí, que estava aguardando para as 9 horas, mas a gente teve que remanejar para as 10 horas, porque a gente teve alguns contratempos aqui no trabalho e tudo mais, mas graças a Deus a gente está junto. Então, boa noite para todo mundo que está chegando, pessoal que está entrando aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre santidade e a gente sabe que, na verdade, esse tema não é nenhuma novidade, né? Até porque é algo que a gente precisa exercitar diariamente, né? Então, desde que a gente aceita Jesus, desde que a gente, né, entra aí para a igreja, vamos colocar dessa forma, é a primeira coisa que as pessoas impõem sobre nós, né? A questão da santidade, né? A separação, o ser santo, né? O se santificar. Então, a gente não vai falar assim, algo novo, porque é um tema que todos nós já temos conhecimento. Porém, embora seja um tema que a gente tenha pleno conhecimento, cara, é um tema que, de fato, ainda passa batido
pelo corpo, cara. E assim, a gente precisa, em todo momento, relembrar essa necessidade de santificação. Então, eu achei muito bacana trazer a galera da Memorial, trazer esse tema para a conferência, porque, de fato, é algo que a gente precisa estar constantemente relembrando, porque faz parte da nossa caminhada. Então, hoje, assim, eu confesso que não quero pregar, né? Mas eu quero conversar um pouco com vocês e até pegando um gancho da última live que eu assisti, que foi com o pastor Rafa, eu quero até pedir que vocês colaborem, interagem com a gente aqui, porque hoje vai ser mais um bate-papo para a gente realmente falar a respeito dessa questão de santidade. Mas vamos lá, para a gente não ficar sem base, eu quero ler o texto que vocês separaram, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou se você tiver como acompanhar, está lá na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Foi o texto que vocês pegaram como o texto base para a gente poder falar sobre santidade. Então, você que está com a sua Bíblia aí, a galera está chegando, vi que tem um pessoal lá da igreja também. Quero desejar boa noite para geral, todo mundo aí. Deus abençoe muito vocês. Bom, abriu sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, não é isso? Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, tá bom? Então, esse foi o texto. E aí a gente começa a falar sobre sermos chamados para a santificação. Bom, como eu disse, não é novidade que todos nós, como cristãos, nós fomos convocados para viver uma vida de santificação, tá? Primeiro, a gente precisa sempre lembrar que santificação, na verdade, é um processo, beleza? Ou seja, é um processo que eu passo enquanto eu estiver nesse plano terreno. Enquanto eu estiver aqui, eu vou passar pelo processo de santificação, beleza? Então, a gente precisa entender que nós fomos chamados para sermos santos. Ok, beleza. Mas, para sermos santos, nós passaremos necessariamente pelo processo de santificação. Não dá para a gente chegar à santidade, não dá para a gente chegar no ponto final sem antes passar pelo caminho, sem antes passar pelo percurso. E aí, eu queria lembrar aos irmãos, em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o autor lá da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, reparem que aqui o autor da carta aos Hebreus, ele fala a respeito da santificação, que é, algo necessário para que a gente possa ver a Deus, para que a gente possa alcançar o processo final. Então, a gente vai entender, e é isso que eu queria trazer para a gente essa noite, que a santificação nada mais é do que um processo, tá? É um processo que todos nós devemos passar enquanto nós estamos aqui. Porque muitas vezes a gente pensa assim, principalmente a galera que acaba falhando, né? Que acaba pecando, e todos nós pecamos, todos nós erramos, isso faz parte da nossa natureza humana, mas a gente sempre cai no erro de que, caramba, eu pequei, cara, ou seja, eu perdi a minha santidade, ou seja, muito provavelmente agora eu não conseguirei mais ver a Deus, dependendo do tipo de pecado que você já cometeu ou algo que você já tenha feito. Só que eu preciso lembrar, e é esse o ponto que eu quero focar para a gente conversar essa noite, é que, na verdade, você não é santo, você está se santificando, ou seja, é um processo. Para que você possa alcançar a Deus, para que você possa chegar até a Ele, você precisa passar pelo processo de santificação. Não necessariamente, e aqui eu quero que você seja muito maduro para entender, mas não necessariamente significa que você vai conseguir se tornar totalmente santo enquanto você estiver aqui. Porque é um processo de santificação. Não é algo que vá terminar nesse plano enquanto nós estamos aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, se alguém souber, mas tem uma passagem que Paulo fala sobre alcançarmos a estatura de varão perfeito. Se alguém tiver aí, é de fácil acesso, eu estou tentando localizar aqui para ver se...
Acho que eu encontrei. Efésios, vê se não é isso aí. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13, se eu não me engano. Vamos ver se não é isso aí. Paulo, escrevendo lá para a igreja de Éfeso, ele diz assim, Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, aqui você percebe que Paulo também ele traz para a gente a ideia de que nós estamos... Brigadão aí, pastor Leandro Suzarte está com a gente hoje, botou aí, Efésios 4, 13, amém? A gente percebe que nós estamos caminhando, ou seja, estamos num processo de santificação. Então, eu queria logo de cara que você tirasse da sua cabeça essa ideia de que, tipo, caramba, eu pequei, eu vacilei, eu caí, então eu parei eu parei de ser santo. Não, na verdade, nós todos estamos num processo de santificação. Nós estamos todos correndo atrás para chegarmos à estatura de um varão perfeito, à estatura semelhante à de Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, tá? Então, beleza. A gente precisa também lembrar algo que foi muito imposto, né? Acredito que todos nós, pelo menos uma boa parte das pessoas que estão aqui, já tiveram a ideia de que a santidade ela está muito atrelada à minha postura, né? Antigamente, a gente tinha aquela ideia de que a pessoa santa era aquela pessoa séria, né? De terno e gravata, de Bíblia debaixo do braço, e aquela coisa toda típica daquele momento lá atrás. A gente olhava para aquela pessoa e a gente dizia assim, nossa, esse cara é santo. Era o cara que subia no púlpito e falava quando orava, meu Deus do céu, a gente ficava até constrangido, porque o cara sabia falar tantas palavras na oração que você ficava assim, cara, esse sim é santo, esse chegou até o patamar alfa de santidade, cara, esse é o cara. Só que a gente precisa entender que não necessariamente, a gente já viu muitos e muitos exemplos, eu não preciso citar, mas não necessariamente aquilo que as pessoas elas externam, aquilo de fato revela a santidade delas. A gente precisa também estar atento a isso, né? Antigamente, a gente sempre linkava a santidade à forma de agir, né? Ou seja, se aquela pessoa demonstra diante da sociedade ter todo um comportamento padronizado, toda uma forma de agir que todo mundo olhasse assim, nossa, esse cara é santo. Aí a gente entendia que não, isso é ser santo. Então eu quero ser santo dessa forma. Eu quero ser santo. E aí, às vezes, a gente nem sabe, mas a vida do cara está totalmente de cabeça para baixo. Mas as suas atitudes externas talvez revelem uma falsa santidade. E é isso que a gente precisa se preocupar. É nesse ponto que a gente precisa tomar cuidado. Porque não é apenas aquilo que eu revelo, né, para as pessoas. Por exemplo, eu estou aqui com vocês me conhecem, né? E aí eu posso parecer ser a pessoa mais educada, mais, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A pessoa mais linda, né? Mais inteligente, né? Mais eloquente. E aí vocês pensam assim, nossa, esse cara, ele é santo. Mas a verdade é que você não sabe como é o meu dia a dia. Ou seja, você não tem como determinar a minha santidade pelo que eu faço, né? Ou pelo que você vê que eu faço. Então, a gente precisa entender isso, que essa santidade, essa santificação, ela não está somente ligada àquilo que a gente consegue enxergar, mas a nossa santidade, ela se revela principalmente nas nossas pequenas atitudes, nas nossas pequenas ações. E aí, eu queria lembrar você, como eu disse que a gente ia comentar sobre isso, eu queria... Aí, Natan, sobrou para você, irmão. Eu não vou nem falar nada porque ela tem razão, então eu prefiro ficar... Então tá beleza. Não, eu também concordo, cara. Eu só mencionei mesmo para poder dar uma levantada no meu ânimo aqui.
Só por isso. Não, tá certo, tá certo. Muito bom. E aí a gente precisa entender que a nossa santidade, cara, ela precisa se revelar nas nossas pequenas atitudes. E, como eu disse, a gente ia falar sobre essa questão de que nós lemos em Efésios 4:13, quando Paulo fala que nós estamos tentando alcançar a medida da estatura completa de Cristo. A gente vai olhar para o próprio exemplo de Jesus, né? Quando a gente falou sobre essa questão do tipo de santidade, né? Quando a gente olha para a pessoa e a gente diz, esse cara é santo, né? Santarrão e tudo mais, a gente vai perceber que Jesus ele quebrou todos esses paradigmas enquanto ele esteve aqui. E isso revelava a sua santidade, né? A gente vai perceber que, por exemplo, ao contrário do que sempre se dizia, né? Não, você que agora se converteu, você que é cristão, para que você possa andar em santidade, você não pode se misturar com o povo lá que vai, né? Que não é cristão, que vai te levar para o mau caminho, e quando na verdade a gente percebe que Jesus ele fez o oposto, e isso revelava a santidade de Jesus, né? Ou seja, Jesus ele não se importava se ele estava no meio de um monte de prostituta, ele não se importava, porque ele sabia que era ali que ele tinha que fazer a diferença. Jesus não se importava se ele estava entrando na casa de um pecador, de um fariseu, de um cara que, né, assim como foi, por exemplo, com Zaqueu, quando Jesus decidiu entrar na casa de Zaqueu, cara, o maior ladrão, o cara roubava sem pena. E Jesus, ele não teve essa, tipo assim, não, eu estou em processo de santificação, então eu não posso me misturar com esse tipo de pessoa. Não, não é assim, né? Por isso que a gente precisa parar de tentar mistificar o processo de santificação. Porque, cara, a verdade é que a santificação ela atua de diversas formas em diversas pessoas. Cada pessoa ela tem um processo de santificação. Eu tenho um processo de santificação diferente do Natan. Todos nós temos um processo de santificação. Todos nós temos pontos nas nossas vidas que precisam ser ajustadas, que precisam ser reparadas, e isso faz parte do processo de santificação. Então, a gente pegando ainda o exemplo de Jesus, a gente percebe que Jesus ele foi santo em toda a sua maneira de viver. E aí, por isso que Paulo fala que nós precisamos seguir a medida dele, a estatura de Cristo, porque ele foi perfeito em tudo, né? Ele foi santo, ou seja, ele passou pelo processo de santificação durante o período que ele esteve aqui. Tanto é que no próprio deserto, quando ele foi tentado, lá em Mateus 4, a gente vai ver que Jesus ele foi tentado porque teve fome, Jesus ele foi tentado porque ele teve vontade, porque ele teve desejos. Ou seja, em todo momento, Jesus ele se colocou de uma maneira perfeita, e é por isso que a gente passa por esse processo de santificação, para que a gente possa tentar alcançar a estatura do próprio Mestre. Então, a gente precisa... o Diego aqui está comentando, ele até colocou, né? Jesus santificava as pessoas, não era contaminado por elas, e é exatamente esse processo, né? A gente precisa entender que a nossa santificação ela tem que alcançar outras pessoas, né? Eu não posso querer me santificar sozinho, até porque todos nós vivemos em uma sociedade. Eu preciso tentar me santificar vivendo todos os dias, né, lá entre os leões, né, assim como Daniel na cova. Era naquele momento ali que ele estava mostrando a sua santidade, tipo, a sua santificação. Então, assim, nós não temos que nos isolar, né, porque embora a palavra santificado, né, a gente tenha a interpretação a respeito de ser uma separação, isso não significa que nós temos que nos isolar de tudo e de todos para passarmos por um processo de santificação. Não, na verdade, isso significa que a gente começa a deixar as coisas do mundo para lá, as coisas do mundo passam a não ter mais valor, passam a não ter mais atração, para que a gente possa agora começar a ser atraídos por aquilo que Cristo ele nos ofereceu, né? A Bia também está comentando a respeito dos discípulos de Jesus, né? E de fato, tipo, isso atraía, né? O fato de você se santificar, você acaba atraindo outras pessoas também. E isso é muito interessante. Então, a gente falou aqui a respeito da santificação, que é um processo, tá bom? Ninguém é santo,
tá? Santarrão, tipo, eu sou o santo alfa. Não, não, cara. Todos nós estamos passando por um processo de santificação e, como eu mencionei, cada um tem um processo, né? Talvez alguns estejam um pouquinho mais avançados no processo de santificação e outros talvez um pouquinho menos, mas todos estamos no processo de santificação. E aí eu também fiz questão de lembrar, né, o fato de que a santidade, ela não necessariamente é aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos naturais, né? E aí eu citei exemplos. Eu, por exemplo, eu fui servir durante muitos anos na Assembleia de Deus. E lá na Assembleia de Deus a gente tinha essa visão muito forte de que geralmente aquele homem bem postado, com uma roupa bem alinhada, que falava bem, que tinha uma bela entonação, né, que sabia como conduzir uma mensagem, uma conversa, a gente tinha aquela ideia de que esse cara sim é santo. Cara, eu sou um mero pecador, esse é santo. Mas eu queria tentar tirar isso da nossa cabeça porque nesse mesmo período a gente taxava essas pessoas como santas e tantas outras. Aí a gente pegava um cara tatuado de alargador, né, todo para frente, uma mulher que tinha o costume de usar calças, brincos, e a gente falava assim, não, essa pessoa aí, ela não é santa. E a gente acabou criando um preconceito muito grande, né, e isso acabou prejudicando muito até o nosso entendimento a respeito de santificação, que na verdade, essas atitudes assim em si somente, elas não são o suficiente para demonstrar se uma pessoa ela está se santificando ou não, ok? Isso é muito pequeno, a gente precisa lembrar o que Jesus falou num dos evangelhos, quando ele disse que a gente conhece a árvore pelos frutos que essa árvore dá. Então, assim, a gente percebe que a pessoa está em santificação ou se santificando, não pela forma como ela fala, não pela forma como ela se comporta, mas é pelos frutos que essa pessoa produz. E aí sim a gente consegue perceber o processo de santificação. Porém, eu quis assim, trazer, né, essa questão voltada ao que a gente entendia como santidade, né, como santificação, mas também para alertar o pessoal que está aqui essa noite ou aqueles que vão assistir depois, alertar para algo muito perigoso que tem acontecido nos nossos dias, cara. E que, assim, é algo que eu venho batendo bastante já há algum tempo, né? Eu sou novo, embora tenha cara de velho, mas eu sou novo, eu tenho 28 anos, se Deus permitir, esse ano eu faço 29, só que eu tenho aqui ovelhas minhas aqui que estão comigo, que caminham comigo lá na igreja, todo mundo sabe que eu sou super moderno, perdão, para frente, gosto de novidade e tal, porém, eu sou um cara que gosta também de lembrar que a gente não pode escancarar as portas da igreja para tudo que aparece em nome de uma falsa, como é que eu posso dizer, para descaracterizar um tipo de religiosidade, né? E isso tem muito a ver com o nosso processo de santificação. Muito a ver, porque a gente tem percebido que as nossas igrejas, né, elas têm aberto suas portas para muita coisa, cara, muita coisa que vai completamente contra o nosso processo de santificação. Muitas coisas. E aí, cara, eu posso ser chato, eu vou ser chato. São roupas que nós usamos, né? Roupas que nós usamos, são palavras que nós falamos, né? E que se tornaram até normais no nosso dia a dia. Tipos de conversas que nós temos com os nossos amigos, sabe? Coisas pequenas que, se a gente parar para pensar,
elas, de certa forma, cara, elas atrapalham em muito o nosso processo de santificação. Em muito. E é uma coisa que, cara, assim, eu tenho tentado tomar muito cuidado, porque, como eu disse no início, a santificação, cara, nada mais é do que um processo. E a verdade é que se eu não estiver me santificando, como nós vimos lá em Hebreus, se eu não estiver me santificando, cara, é provável não, é certo que eu não verei a Deus. E aí a gente vai se lembrar daquela passagem onde Jesus, onde Jesus, não, perdão, onde faz alusão a, a Cristo recebendo, né, aqueles que iriam adentrar as portas celestiais, e ele falava, olha, venham à minha direita, benditos do meu Pai. E aí, naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo, no seu nome eu preguei, no seu nome eu falei. E aí vão ter que ouvir da boca do próprio Senhor dizer, ei, cara, eu nem sei quem você é, né? Eu nem sei quem você é, eu não faço ideia. E aí a gente para pensar que são exatamente as pessoas que caminham com a gente, cara. Ou seja, são pessoas que para a gente parecem ser santas, mas elas deixam tanta coisa entrar, tanto detalhe pequeno entrar, que atrapalha o processo de santificação, que naquele dia vão gritar, ei, eu fiz, cara, eu preguei, pessoas se converteram, pessoas foram alcançadas, mas a verdade é que elas foram alcançadas, enquanto que aquele cara, na verdade, nunca tentou viver um processo de santificação. Então, assim, eu, embora entenda que muita coisa antiga, né, muita coisa lá de trás esteja assim, não vou dizer ultrapassada, mas esteja um pouco equivocada, mas a verdade, cara, é que ainda tem muita coisa dos nossos pais que a gente precisa trazer de volta para os nossos dias para que a igreja não se perca. Um exemplo claro, cara, era sobre o fato, por exemplo, vou falar porque não tem problema, depois vocês me taxam de chato se vocês quiserem, mas era a respeito de bebida alcoólica, né? Meu irmão, bebida alcoólica, nunca na vida, nunca, para um cristão em processo de santificação, nunca, cara, não, bebida alcoólica não. Mas hoje em dia, cara, o que a gente mais vê são cristãos que saem para beber e trocar uma ideia, e isso se tornou praticamente normal, cara. Então, assim, são processos, por favor, eu não estou aqui condenando ninguém, não estou condenando a prática de ninguém, mas eu preciso dizer que, de alguma maneira, algumas coisas atrapalham o nosso processo de santificação. Atrapalham. E é por isso que a gente precisa resgatar bons costumes. A gente precisa resgatar bons costumes para que a gente volte a ter uma igreja santificada. Porque, cara, e assim, isso é real, isso é notório. A gente percebe que a igreja, ela cresce demais. A igreja cristã no Brasil, ela cresce demais. São Gonçalo, vocês sabem, tem muita igreja, né? E aí eu fico me perguntando, cara, como é possível um lugar que tem tanta igreja, ou seja, um lugar que tem tanta gente se santificando, ser tão largado, tão pobre, tão miserável quanto é? E aí eu me pergunto, cara, de fato, será que esse tanto de igreja, esse tanto de gente, de fato se santifica, né? Porque eu acredito que é um pouco há um contrassenso aí, porque eu acredito que quanto mais nos santificarmos, mais nós veremos a glória de Deus sendo manifestada. E não é isso que a gente vê no nosso dia a dia, não é isso que a gente vê na nossa cidade, não é isso que a gente vê no nosso país. Então, assim, nós precisamos entender que o processo de santificação, ele faz parte, todos nós fomos chamados para esse processo de santificação, todos nós fomos convocados para esse processo, mas nós precisamos
nos atentar para as pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Coisas que revelam, de fato, se nós estamos nos santificando ou não. E são pequenas coisas mesmo. Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo meu pessoal, particular. Ontem eu estava muito estressado no trabalho, muito mesmo. E um dos meus superiores, né, o advogado acima de mim, ele me ligou, me pediu uma parada simples, cara, simples, para que eu pudesse fazer para ajudar. Só que eu estava tão irritado, mas tão estressado por conta da quantidade de coisas que eu tinha para fazer, que eu simplesmente estourei com o cara no telefone. Estourei. E, tipo, o cara é meu irmão, meu amigão. Mas eu estourei com o cara. E aí eu falei, pô, que não sei o que, não, tal, caramba, não vou fazer, tal, tal, tal. Uma parada simples. Parada simples. E aí, no final, eu acabei fazendo e fiz a parada, pô, uma situação chata pra caramba. E aí eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo, sabe? Assim, por mais que eu esteja cansado, por mais que eu esteja estressado, mas, sabe, a minha atitude não revela um processo de santificação, cara. A minha atitude não revela um processo de alguém que está tentando alcançar a estatura de Cristo. Não revela, até porque, perdão, eu tenho certeza que Cristo no meu lugar faria completamente diferente. E aí eu fui, peguei o telefone e liguei para ele. Falei, cara, tô te ligando para te pedir perdão, pedir desculpas pela forma como eu falei com você. Eu não tinha motivos para fazer isso com você e eu errei, cara. Você me desculpa. E ele, não, cara, assim, ele até foi sincero, falou assim, pô, cara, não vou mentir não, eu fiquei chateado porque eu não esperava uma reação sua assim. Mas com certeza eu te perdoo porque eu sei que é sincero, eu sei que isso nunca iria, nunca aconteceu e eu sei que não vai se repetir. E ficamos bem. Então, assim, a gente precisa entender que pequenas atitudes, pequenas ações que a gente traz para a nossa vida, cara, elas revelam se nós estamos nesse processo de santificação ou não. E aí, cara, deixa eu te dar uma dica que com certeza você já ouviu. Sempre que você for fazer algo relacionado à sua vida aqui e você que está buscando se santificar, pare para pensar, até porque, como eu disse, o nosso modelo é Cristo. Então, pare para pensar como Cristo reagiria no seu lugar para determinada situação. Como ele reagiria? Qual seria a atitude dele naquele momento? Porque se você começar a ter esse tipo de pensamento, você vai começar a ter em você a mente de Cristo, sabe? E aí você vai começar a pensar como Cristo pensa. E aí você vai dizendo, eu acho, né? No meu caso antes, se eu tivesse pensado na hora que aconteceu, na hora eu teria pensado, pô, Cristo nunca agiria dessa forma com ele, cara. Então eu não vou agir assim também, porque isso faz parte da minha santificação. Isso faz parte do meu processo. Então, assim, como eu disse, a santificação, a santidade é um tema muito batido, mas ao mesmo tempo que é um tema muito batido, é um tema que todos nós acabamos deixando de lado em determinado momento. Porque, como eu disse, é um processo. Ah, pastor, então eu vou ser perfeito sempre? Não, cara, e é por isso que é um processo. É por isso que é um processo. Não tem como sermos perfeitos sempre. Vamos falhar. Só que a ideia é que a gente sempre acerte após a falha. Ou seja, eu falhei aqui, beleza, já sei que eu não posso fazer isso, então agora, a partir de agora, eu vou me policiar para que eu não erre novamente. E esse é o processo de santificação. Faz parte. A gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai se estressar, a gente vai esbravejar, a gente vai falar o que a gente não queria, a gente vai fazer o que a gente não gostaria, o que a gente não deveria, mas isso faz parte do processo de santificação. Faz parte. Então, assim, viva, de fato, uma vida de santificação, sabe? Tente identificar na sua vida, no seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas ações, se elas estão, de certa forma, revelando ou não a vontade de Deus. E aí, mais uma vez, eu lembro, né? A gente só conhece a árvore pelos frutos dela.
né? E aí eu queria que você parasse para refletir, cara, quais têm sido os seus frutos? Será que eles são frutos bons, frutos que revelam que você é uma árvore boa, ou seja, são frutos de santificação, frutos que revelam que você está passando ou está vivendo de fato uma vida de santificação? Ou será que os seus frutos eles não são tão agradáveis assim? Então, assim, nós precisamos de fato parar para refletir sobre como está a nossa vida nesse processo de santificação. Porque só depende da gente, cara. Assim, é o que eu falo lá pro pessoal da minha igreja. Como eu queria, cara, poder pegar todo mundo no colo e falar assim, cara, eu vou levar vocês daqui para frente agora, deixa comigo, eu vou carregar vocês como eu queria, mas não depende de mim, né? Eu falava isso até com uma das, das jovens lá da igreja, conversava com ela e falava assim, cara, como eu queria, mas assim, depende de vocês precisam querer se santificar, vocês precisam querer buscar a santidade, porque isso é um chamado para todos nós fomos chamados à santificação. Todos nós vimos lá em Pedro, 1 Pedro 1,15. Todos nós fomos chamados para sermos santos na nossa maneira de viver. Então, assim, que tenhamos de fato uma vida de santidade, cara, que a gente possa viver na real uma vida de santidade. E aí, mais uma vez, eu volto a lembrar você que essa vida de santidade não é você se afastar dos seus amigos, né? Não, eu sou crente agora e eu não posso falar com você, eu sou crente agora e não posso andar com você, eu sou crente agora e não posso, não, cara. Seja a luz no meio das trevas, sabe? Seja o sal que esse mundo precisa. É assim que a gente revela a nossa santificação, não é se escondendo, né? Não é a gente se enfiando numa caverna e tipo, eu estou me santificando. Não, não, não. É você se santificar no meio do pessoal. Quando eu me converti, eu tinha 13 para 14 anos. Eu já servia na igreja, mas eu não era convertido de verdade, eu só frequentava por conta dos meus pais. E aí, até que um dia eu tive um encontro com Jesus, e foi mais ou menos nesse período, foi de 13 para 14, ou foi de 14 para 15, não lembro exatamente, mas foi quando eu tive um encontro com o Senhor, e aquele dia eu levantei as minhas mãos e decidi aceitar Jesus como meu Salvador. Faz tanto tempo assim não, cara, nem vem. Mas naquele dia, na época, eu tocava com uns amigos numa banda de rock, uma banda de pop rock, e foi até assim que eu comecei a cantar, né? Eu não cantava na igreja, mas comecei a cantar por conta dessa banda pop rock. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eles eram meus melhores amigos, cara, meus brothers. A primeira coisa que eu fiz foi chegar para eles e falar assim, poxa, irmãos, cara, eu sou muito amigo de vocês, muito mesmo, mas assim, eu preciso cortar algumas paradas da minha vida, cara, porque agora eu tive um encontro, cara, e esse encontro, assim, mudou a minha vida e eu quero realmente mudar a trajetória da minha vida. E aí eles ficaram sem entender nada, eles falaram assim, tipo, cara, mas qual o problema e tal? Eu falei assim, não, cara, eu só preciso realmente mudar alguns hábitos que não vão me ajudar no meu processo de santificação. Eu continuei andando com eles, eu continuei sentando junto com eles, eu continuei zoando com eles, brincando, sendo quem eu era. A única diferença é que eu cortei coisas que me faziam, que me atrapalhavam no meu processo de santificação, mas eu continuei me santificando junto deles. E eles perceberam como Deus estava me transformando. Um deles até chegou a acompanhar, a ir à igreja comigo justamente pelo processo que eu estava vivenciando naquele momento. Então, assim, a gente não tem que se isolar. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para nos santificarmos e, como o nosso irmão falou um pouco antes, para que essa santificação, ela de alguma maneira atraia os nossos irmãos, para que eles percebam que, caramba,
esse cara realmente tem algo diferente, essa menina, de fato, tem algo que chama a atenção. E, assim, volta ao ponto, né? Não é não é pelas roupas, não é pela tatuagem legal, não é pelo brinco bacana, também não é pelo terno super alinhado, nem pela forma de falar, mas é por aquilo que você exala através da sua vida, pelos frutos. A pessoa vai olhar e vai falar assim, caramba, de fato, né, esse rapaz ou essa menina tem algo diferente. E, cara, é real, assim, o espírito testifica, né? Quando a gente sabe que a pessoa, ela se santifica, ela se separa, ela se consagra, ela de fato vive, né, uma vida de santidade. Aí o espírito testifica, a gente logo tem a percepção. Assim como as pessoas, quando viam Jesus, já, de cara já percebiam, cara, tem algo diferente com esse cara. Então, assim, nós precisamos resgatar isso nos nossos dias, sabe? Como eu disse, eu tenho tentado resgatar os bons costumes para a nossa geração, porque, beleza, como eu disse, muita coisa lá atrás não estava tão legal, mas, cara, a gente precisa voltar porque até a minha esposa, a Débora, colocou aí, a gente não pode confundir essa liberdade que nós aprendemos e reconhecemos no Espírito como motivo para vivermos uma libertinagem, perdão, onde tudo é possível, onde eu posso fazer o que eu quiser, porque Ele me ama e isso nunca vai me afetar. Não, não, não. Tudo isso faz parte do nosso processo de santificação. E se a gente não estiver é, ligadinho, cara, a verdade é que, como diz a palavra, ele virá num piscar de olhar. E aí a gente pode, nesse piscar de olhar, a gente pode não estar se santificando. E se a gente não estiver se santificando, infelizmente, a gente não vai conseguir ver a Deus. E aí, cara, assim, a gente se lembrar que a gente só tem dois destinos, né? Ou a gente passa uma eternidade inteira ao lado do nosso amado, ou a gente passa uma eternidade inteira, né? É até bom ser redundante, uma eternidade inteira longe do nosso amado. E eu não sei você, mas eu desejo muito passar essa eternidade ao lado daquele a quem eu amo, ao lado daquele que entregou a sua vida por mim, tá? Então, é isso que a gente tinha para tratar essa noite. Como eu disse, não seria muito uma mensagem, mas algumas orientações. Então, se você vai comentar alguma coisa aí após, deixa eu só relembrar. Número 1, santificação é um processo. Então, cara, se você falhou, se você caiu, eu gosto muito tem uma mensagem do pastor Rafa que ele fala que ele compara a uma esteira, tipo essas esteiras de aeroportos, né, que passa, às vezes tem algumas que passam até pessoas também. Às vezes o processo de santificação é aquela esteira, cara, tu tá ali em cima, às vezes tu tropeça, cai, mas tu continua ali em cima daquela esteira no processo, cara. Você não saiu do processo de santificação, não. Você só, infelizmente, tropeçou e vai ter que se levantar para poder continuar nesse processo. Então, a gente precisa ter isso em mente. A santificação é um processo. Talvez eu não consiga alcançar a plenitude da santidade, mas eu vou me esforçar para fazer isso. E isso se chama santificação, o processo de santificação. E também a gente precisa não mais ter aquele rótulo de que aquele cara é santarrão, mas às vezes o cara está com a vida toda errada, mas também a gente não pode simplesmente deixar que qualquer coisa entre em nossas igrejas, na nossa vida, porque isso, de alguma maneira, vai acabar atrapalhando, por menor que seja, mas vai acabar atrapalhando o nosso processo de santificação, que eu confesso que não é tão fácil, não é tão simples, mas se a gente se esforçar, se a gente se dedicar e se a gente colocar a nossa vida diante do Senhor, eu tenho certeza que a gente vai passar por esse processo de santificação e muito em breve estaremos todos juntos com Ele na glória, louvando e exaltando ao nosso Senhor Jesus de eternidade em eternidade. Amém?
Espero que Deus tenha abençoado sua vida essa noite. Como bem o Lucas falou, a gente não pode desistir nunca, né, Lucas? A gente tem que estar mantendo sempre, né? E aí Sim, cara. muitas pessoas falam, mas como? Tem tanta coisa que me acontece. Nossos pais, né, quem é criado dentro da igreja, sempre ensinou, e aí a gente aprende isso na caminhada, que a gente tem que estar sempre orando, né, lendo a palavra. É o único segredo que a gente tem, não tem outra coisa. Ah, me dá uma fórmula. Não, o segredo é esse, a gente está sempre ali mantendo a nossa intimidade com Deus, sempre ali viva. Esse Sim. momento de estar no quarto, orar, isso tem que estar sempre ali. Porque a partir do momento, não sei se vocês já repararam, a partir do momento que a gente para de conversar com Deus, ler a Bíblia e orar, não adianta, a gente Tudo vai estar sempre desanda. tropeçando. Sim, Então a cara, gente tudo precisa desanda. manter essa calma viva. Sim, é o básico, né? É a gente manter uma vida de oração, a gente manter uma vida de relacionamento, e isso até conversava com, com uma outra jovem da nossa igreja que ela veio me perguntar a respeito de jejum e oração, e eu falava assim, cara, a gente precisa entender que a nossa vida com Cristo precisa ser nada mais, nada menos do que um relacionamento com o nosso melhor amigo. E se a gente não exercitar esse relacionamento, é a mesma coisa que você não exercitar com o seu amigo, né? Um dia você vai parar de falar com ele vai parar de falar com você e você nunca mais vai vê-lo. E é exatamente a mesma coisa que acontece com o Senhor. A gente chama Deus de pai, mas a gente não tem um relacionamento de pai e filho, né? A gente Verdade. é Verdade. impressionante, impressionante. Então a gente precisa manter esse relacionamento com Deus firme. Esse é o Sim, segredo, vamos dizer assim, né? Aí Pablo comentou um sim, negócio sim. aí. Santidade não é um conjunto de regras, mas uma vida de relacionamento com Cristo. Exatamente isso que a gente está Boa, falando. Pablo. Pablo me abandonou, cara. Pablo me abandonou, virou bispo, sumiu. É, Pastor Kleber então, também tá aí, ó. Mandou um abraço pra gente aí. Muito bom. bem, pessoal, se alguém ainda quiser escrever alguma coisa, eu só vou ler quem tá online aqui com a gente. Beleza? Renata, o Vitor, Vladimir, meu pai, minha mãe, estão babando o filhinho deles. A minha esposa, a mulher mais linda desse mundo, depois da minha mãe. A Beatriz, Kleber, a Débora, aí você pode falar da Débora, não vou falar não. Ah, então é a mais linda. Agora eu desculpa, tá, meu amigo? Mas é a mais linda que. Tá, eu Minha vou ficar na vida. minha. Tá E o bom. Pablo, o grande Pablo, o Pablo é um amigão nosso aí também, tá junto nessa caminhada. Amanhã, inclusive, ele vai estar com a gente. Já deixar já o Ah, convite. que O Pablo vai top, estar com a muito gente bom. amanhã. Também é muito bom ouvir o Pablo. Bem, está assim, se encerrando a nossa live, a gente está caminhando para o final. Foi muito bom ter todos vocês aqui. Lucas, um prazerzão sempre estar contigo. Um Nada, privilégio irmão. muito grande. Meu. Fazer parte do da sua caminhada, ser seu amigo, poder te chamar de amigo, assim como o Pablo que vai estar com a gente. Então, desde já, agradecer a todos vocês. Espero que esse menos de uma hora que a gente teve de live, mas espero que tenha sido edificante para a sua vida. O intuito é esse, que a gente possa levar um pouquinho do Evangelho, até porque uma hora é muito pouco, mas poder levar um pouquinho do Evangelho, deixar que Deus fale, esse é o nosso intuito, na verdade, né, Lucas? O Espírito Santo fale através de nós, para que você seja impactado, para que você seja transformado pelo poder da palavra, porque ela pode transformar. Então, que a partir de hoje, amanhã vamos ter live, no domingo a gente vai ter também, mas que a partir de hoje você já comece a mudar um pouco da sua percepção sobre o que é santidade, né? Se você comece a refletir na sua vida, será que eu estou trilhando um caminho de santidade? Estou nesse processo? Será que eu tropecei e deixei de lado? Será que eu estou caminhando? Será que eu tenho pedido a Deus? Será que eu tenho consagrado a minha vida a Deus? Então, você começa a pensar nisso
Espero que a partir de hoje você já tenha mudado algum tipo de pensamento, você tenha diferente a isso. Mas caso não, amanhã a gente tem mais. Se persistir, domingo a gente tem mais. Mas o segredo é a Bíblia e o relacionamento com Deus. Então, isso você não pode deixar de perder. A live você pode perder, mas o relacionamento com Deus não. Então, valorize isso, consagre isso. Lucas, um abração. Posso pedir para você orar para a gente encerrar a live? Com certeza, será um prazer Então, nos orar. Então, amém. Vamos lá. Deus, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos muito, Deus, pela oportunidade que temos de poder falar do seu nome, de podermos compartilhar coisas referentes ao teu reino, Pai, e somos gratos a Ti por isso. Obrigado pela vida do Natan, pela galera da Jugame, pelo pessoal do Memorial de Itaúna. Deus, muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos que acompanharam essa live hoje. Que o Senhor continue a nos ajudar, a nos dar forças, Deus, para que possamos caminhar e continuar nessa jornada, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Galera, então a gente tem que encerrar a nossa live. Amanhã, só para lembrar, vai ser às 21 horas, aqui no perfil da Jubam. A gente vai estar com o nosso amigo Pablo César. Certamente vai ser mais um tempo muito agradável de presença de Deus que pode ser sentida. É uma reunião virtual, mas a presença de Deus ela é real. Então, você certamente sentiu a presença de Deus nesse dia, assim como eu e Lucas certamente sentimos. Então, Deus abençoe a todos, um abraço a todos, um beijo na testa. Quem estiver fazendo uma pizza ou então um feijão carregado, pode me chamar que eu estou dentro, estou aceitando convites. Por enquanto eu estou com minha aguinha que minha esposa trouxe, tá? Na canequinha do Botafogo que o Lucas amou. Vou lá comprar amanhã. Tá? Linda, irmão, linda. Então, meus amigos, Deus abençoe a todos, um abraço a todos, tenham todos uma boa noite. Lucas, Boa um noite, abração. meus amigos. Deus abençoe, tá? Foi um prazer. Valeu, tchau, tchau. Tchau.